Irmãos, bom dia. Vamos dar início ao nosso tempo nesta manhã de estudo da sã doutrina, matéria doutrinas básicas, seguindo na derradeira doutrina, claro, sempre é escatologia. Acho que penso, toda a teologia sistemática que você encontrar, escatologia vai ser colocado por último, e aqui também no nosso estudo, ok? Vamos orar e vamos dar início ao nosso tempo nessa manhã. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção nesta manhã de domingo, que o Senhor venha nos iluminar com Teu Espírito Santo, capacitar-nos através dele a entender aquilo que vamos estudar. Também, ó Deus, pelo Teu Espírito, sabemos da nossa condição de pecadores e chegamos até o Senhor debaixo do sangue de Cristo, do novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, para que nesta manhã possamos estar inteiros e íntegros na Tua presença. Abençoa, Deus, portanto, a nosso estudo, tanto aqui como também lá com nossas crianças, que seja uma manhã cheia da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, repetindo a nossa definição de escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. A palavra escatologia, irmãos, é a junção de duas palavras gregas, skatos e logia, ou logos, na verdade. Skatos, últimas coisas, e logos é assunto, palavra, estudo. E dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade esboçada na revelação divina. Uma coisa mais para destacar, irmãos, nesse parágrafo aí, é a ideia de sistematizar. A Bíblia, ela é um livro que na verdade é uma biblioteca, são livros, 66, a gente sabe. E nesses livros, irmãos, existem informações espalhadas em cada um deles. Então é necessário esse trabalho de sistematização, onde nós pegamos as informações de diversos autores e juntamos. Então, se você perguntar assim, tem um livro sobre escatologia na Bíblia? Nem Apocalipse é, porque ele não é completo em suas informações. A gente vai usar a regra da hermenêutica que vimos na semana passada. A Bíblia ou as Escrituras explicam as Escrituras, certo? E aí a gente usa isso nessa sistematização da escatologia bíblica. Hoje, irmãos, o nosso assunto começa com o esclarecimento de um termo que é usado de maneira extremamente equivocada, como sendo associada àquilo que nós cremos. O que nós cremos? Nós vimos o esquema na semana passada, e aquele esquema que nós vimos, ele é chamado de esquema dispensacionalista ou, se você preferir, esquema pré-tribulacional, pré-milenal, certo? Então, nós nos identificamos como igreja como em uma escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista porque acreditamos que o arrebatamento acontece antes da tribulação, coisa que nós vamos gastar, inclusive, uma longa aula comprovando. Pré-milenal porque nós, além de crermos no milênio literal, certo? Cremos que a volta de Cristo, o retorno glorioso, acontece antes do milênio. Tudo isso nós vimos na aula passada, né? Em dois esquemas, na verdade. Um mais simples e outro mais desenhado, né? Mas ambos com a mesma ideia. Pois bem, então, os opositores a este pensamento, aqueles que acreditam em outras alternativas, inventaram este termo que está projetado ali, o tal do arrebatamento secreto. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, irmãos, porque toda vez que você vai encontrar, ou 90% das vezes você vai encontrar alguém querendo falar contra aquilo que nós estamos ensinando aqui, ele vai usar esse termo. Só que a gente vai ver que esse termo tem um grande problema nele,
que eu quero explicar hoje. Vamos lá. Arrebatamento secreto é uma expressão relativamente recente e tem sido usada para se referir à ideia de que, quando Cristo vier buscar sua igreja, os crentes desaparecerão de repente, deixando somente as suas roupas caídas misteriosamente no chão. Esse quadro tão espantoso foi vastamente propagado a partir do ano de 2000 por Hollywood, que mostrou cenas exatamente assim, ao produzir filmes sobre escatologia baseados na obra em 16 volumes de Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, intitulada Deixados para Trás. O primeiro livro da série foi lançado em 1995. Então vamos lá. Eu acho que a minha coleção eu doei para a igreja, eu nem lembro mais. Eu já li e eu acho que doei, não tenho certeza. Tá lá, Sângela, cadê a Sângela? Tá onde lá? Foi, eu doei, não foi? Você pega lá o Curioso Volume 1, consegue para mim? A chave, não tá. A dona da casa tem as chaves do reino, tudo bem. Mas enfim, irmãos, vamos lá. 95, Tim LaHaye lançou essa ficção, certo? É impossível você escrever um livro sobre um evento futuro tratando do dia a dia sem ser ficção. É uma ficção evangélica, que começa como? Começa com o arrebatamento, e aí passa-se os anos da tribulação. Daí o título, Deixados para Trás, porque são aqueles que, não sendo cristãos, é até complicado dizer assim, não sendo verdadeiros cristãos. E tem outro tipo. Se não é verdadeiro, não é cristão, né? Mas enfim, até um pastor fica. Opa! Por quê? Porque gato que nasce em garagem não é automóvel. Era frequentadores de igreja, era gente que... incrédulos em geral, né? Por isso o título, ok? Muito bem. Na prática, irmãos, até quem discorda do que nós cremos e estamos ensinando aqui, também crê que gente vai ser deixada para trás. Isso não é novidade. Se não tivesse deixado para trás, todo mundo ia para o céu. E obviamente isso não é verdade. E aí nesta obra, eu confesso que eu não me lembro se o livro fala isso, mas no filme que é feito, foram feitos acho que 3 filmes, eles fizeram essa cena onde a pessoa vai pegar o café, quando volta, não tem mais ninguém e tem mais roupas aqui. Como eu falei semana passada, nós temos como biblicamente bater o martelo de que o arrebatamento vai ser assim ou assado? Não. De que a pessoa vai desaparecer e a roupa vai ficar, ou vai ser vai virar poeirinha que nem no Vingadores, né? Thanos estalou o dedo. Irmãos, não tem como afirmar categoricamente, não tem. Mas vamos ver aqui que existe uma evidência outra, de uma possibilidade. Mas estão entendendo de onde veio essas ideias errôneas. E aí se popularizou, irmãos. Já vi tipo aquelas fotos de internet feitas por AI, né? Alguém deve ter pedido para a inteligência artificial fazer uma figura do arrebatamento. Aí tinha uma pessoa desesperada no banco de igreja segurando as roupas de alguém que tinha desaparecido. A ideia é que a pessoa ficou e a outra foi arrebatada. Irmãos, de novo, é muito legal, inclusive eu li a coleção inteira, eu tinha, né? Mas, de novo, é ficção. E as pessoas têm que imaginar alguma coisa porque tem que fazer, né, a história andar. Okay? Então aí vem essa ideia diferente, né? Não só, obviamente, deste livro, mas de outras fontes também. Seguindo, geralmente, a noção de arrebatamento secreto, essa expressão, é atribuída ao dispensacionalismo pré-tribulacionista. Então, perceba o que eu digo, essa é a nossa posição. Isso é atribuída. Porém, a verdade é que nenhuma obra doutrinária dessa vertente propõe qualquer forma de sumiço instantâneo no momento do arrebatamento. De fato, o que se acredita é que será repentino quando o Senhor vier buscar sua igreja. O que se acredita será repentino quando o Senhor vier buscar sua igreja é a transformação dos corpos dos crentes, então vivos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Então lá ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então o pessoal confunde esse abrir e fechar de olhos como o arrebatamento em si, certo?
Pisquei, camarada não está mais lá, porque eu sou incrédulo, né? Estou começando aqui com o irmão crente, e aí, então, é isso que eles estão entendendo que esse versículo está dizendo, não é isso que o verso está dizendo. Ele está dizendo, transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos. Vê como, irmãos, prestar atenção nos detalhes do texto é extremamente importante. Ele está falando sobre a transformação e não sobre o arrebatamento em si, ok? Então, o termo é colocado, irmãos, no nosso slide a gente está explicando isso, ligado à corrente que nós estamos defendendo aqui. Porém, nós não encontramos nenhuma obra dispensacionalista que afirme isso aqui. Nenhuma. Pastor, você acabou de dizer aí do livro, do filme. Então vamos lá, irmãos. Na teologia, nós temos pessoas que são referência. Pessoas que não apenas escreveram sobre aquele assunto, mas pensaram muito sobre aquele assunto. Gastaram anos, investiram mestrados, doutorados e assim por diante, certo? E aí também, aí tem o Zé João aqui, que alguém pediu para ele, ei, faz uma revista para o nosso CBD. Eu não estou desprezando o Zé João, irmãos, mas ele não é referência para o pensamento oficial daquilo que está sendo colocado. Vamos colocar de outra maneira, certo? Então, alguém escreve lá alguma coisa a respeito do cristianismo, certo? E que desonra o cristianismo. E é o Zé Mané aqui, tá? Ele fala pelo cristianismo? Não. É a opinião dele. Ele pode ter a opinião dele que nem CPF, cada um tem a sua. Mas se ele falar aquilo e alguém quiser criticar o cristianismo, cada opinião dele, está sendo leviano. Vamos supor que ele diz que, e tem realmente quem diga isso, que não tem problema nenhum você pecar, ok? Porque você já está perdoado e Deus é amor e acabou. E aí alguém começa a criticar o cristianismo lá fora e diz, está vendo só? O negócio de cristianismo é uma hipocrisia só, porque eu li um camarada dizendo que tem problema nenhum você fazer as coisas erradas. Espera aí, mas eu tenho gente mais calibrada. Eu tenho Paulo, eu tenho João, tenho Pedro, tenho Jesus, que diz o contrário desse camarada. Eles são autoridade, ele não. Da mesma maneira eu tenho N autores mais respeitáveis, certo? Um John MacArthur, um John Piper, que obviamente vão discordar do Zezinho aqui, porque ele não tem ele na fila do pão. É isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Alguém encontrou em uma revista de EBD, que supostamente defendia o arrebatamento pré-tribulacional, o termo secreto. E aí pegou isso aí, olha, e colocou no resto todo. A mesma coisa fazem quando querem criticar o calvinismo. Pega um autor obscuro que fala 1% diferente dos outros 99%, certo? E aí vão atribuir a ele aquilo que o calvinismo pensa. Isso é desonestidade. Outra. Nos Estados Unidos, infelizmente, algumas igrejas batistas fizeram vista grossa para a questão da escravidão. Não só não se posicionaram, mas algumas se posicionaram a favor. Isso, obviamente, há 200 anos atrás, né? 250 anos atrás, certo? Isso define o pensamento batista? Absolutamente não. Uma infelicidade tamanha, enorme, dessas igrejas que, como cristãos, deveriam, pela palavra de Deus, entender que a sua posição era errada. Não importa se era socialmente aceita. Mas eu já vi artigo chamando a Igreja Batista de escravo-carne. Você vê como é que é desonesto o pensamento? Por causa de, sei lá quantas, não, são milhares de igrejas batistas nos Estados Unidos. Dezenas de milhares, na verdade. Por causa de meia dúzia, de 10 ou de 20 ou de 30 ou de 100 que sejam, eles estão querendo colocar uma picha, né, um rótulo na maioria. Certo? Então nós estamos entendendo como é que a coisa funciona. Eu estou falando de coisas até mais sérias,
Mas isso aqui é a mesma coisa. O termo não pertence ao dispensacionalismo. Nunca se usa o termo arrebatamento secreto em literatura dispensacionalista de gente que a gente leva em consideração. Seguindo, ademais, os textos bíblicos que relatam episódios de pessoas sendo arrebatadas nunca descrevem qualquer desaparecimento abrupto. Em vez disso, esses relatos, nós temos apenas 3 ao todo, destacam que enquanto estavam sendo levadas aos céus, essas pessoas eram vistas por testemunhas perplexas, que ficavam algum tempo observando o estranho fenômeno. Por exemplo, foi esse o caso de Elias, que enquanto subia até Deus no redemoinho, foi visto por Eliseu, né, se lamentando ali por estar perdendo, né, o seu mentor, né, o seu discipulador, se você quiser assim colocar. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, 11 e 12. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Então, o arrebatamento de Elias foi algo visível. Não teve nada de secreto. Ele não desapareceu, ele não virou fumacinha, né? Não virou cinza. Ele, inclusive, teve um elemento único, da presença de um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, né? Então, isso daí, meus irmãos, é um elemento deste texto, mas mostra que se tem uma referência para arrebatamento, ela é visível. Que mais? Esse foi também o caso do próprio Senhor Jesus, que ao ser lentamente assunto aos céus, foi observado por seus discípulos até que uma nuvem o encobriu. Isso aí nós encontramos no comecinho do livro de Atos, certo? Pouco antes do derramamento do Espírito, depois de passar 50 dias, irmãos, com os seus discípulos, Jesus se despede deles e no Monte das Oliveiras, ele sobe, ele é assunto aos céus. Vamos lá. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então Jesus literalmente subiu visivelmente até que passou uma nuvem e ele não foi mais visto, certo? Se ele escondeu atrás da nuvem, foi embora, se ele acelerou e foi para o terceiro céu, não é o ponto aqui. O ponto é que enquanto saiu da terra, ele foi visível, certo? Finalmente, o Apocalipse trata das 2 testemunhas, não se preocupe com elas agora, que a gente vai ver bem mais à frente, 2 testemunhas que depois de ressuscitar, sobem para Deus numa nuvem, enquanto seus inimigos as contemplam. Está lá em Apocalipse, capítulo número 11. Essas 2 testemunhas, meus irmãos, são os pregadores da tribulação, se você quiser colocar assim. E eles vão atormentar o mundo com a sua pregação do Evangelho, e eles serão finalmente perseguidos pelo anticristo e serão assassinados, certo? Mas eles vão retornar à vida. E é isso que nós vemos, retornar à vida e sobem à presença de Deus. E é isso que a gente encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo 12. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Eles tinham matado as 2 testemunhas e expostos os seus corpos, certo? Para todos verem que aqueles que atormentavam o mundo tinham sido mortos. O Senhor os ressuscita e eles sobem, diz o texto, à vista de todos os seus inimigos. 3 narrativas de arrebatamento, 3 narrativas com testemunha visível do que está acontecendo. Ao que tudo indica, portanto, o arrebatamento de que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, texto que nós já lemos semana passada, não será secreto. Com efeito, o desaparecimento abrupto dos crentes ao tempo em que Jesus vier buscar a sua igreja parece ser somente fruto da imaginação
de algumas pessoas, ou seja, desaparecimento assim, né? Vem da imaginação das pessoas, mas não tem uma fundamentação bíblica. Pausa. Espero que você esteja acompanhando até agora, entendendo, mas deixa eu colocar uma situação. Eu estou dizendo agora categoricamente que, por causa desses 3 exemplos, o arrebatamento vai acontecer dessa maneira? Não. Certo? A gente pode virar uma luz e sumir, a gente pode, explodir e sumir. Irmãos, eu não sei. A única evidência que a gente tem são esses 3 textos, então a gente pode supor que nosso arrebatamento também será assim. O que a gente não pode afirmar é que categoricamente será dessa ou daquela maneira. Inclusive, uma pessoa que criticou o arrebatamento da TV, né, de Hollywood, eu falei, verdade. E como é que vai ser? Eu acho que ela deu a opinião dela. Acho que vai ser assim, baseado em quê? Nem os textos, porque ela falou que eu acho que a gente sempre vai subir à vista de todo mundo. Eu falei, legal, baseado em quê? Ele não deu nenhum dos 3 textos que nós lemos aqui hoje. Olha que interessante. Ou seja, também é fruto da imaginação dele. Concorda comigo? Se ele dissesse assim, eu creio que a gente vai simplesmente subir como Jesus subiu, como Elias subiu, como as 2 testemunhas subiram, eu dizia, faz sentido. Mas não, a pessoa simplesmente deu a sua opinião. Já disse, mas opinião é que nem CPF, cada um tem o seu. Então por que ele tem a empáfia de criticar a imaginação de um, se ele também está usando a sua imaginação? Né? O que a gente não pode afirmar categoricamente, irmãos, é que vai ser de uma maneira ou de outra, porque a palavra de Deus não é clara sobre isso, só é clara de que realmente vai acontecer, ok? Alguma dúvida, irmãos, quando a gente segue em frente ainda nesse assunto, mas... Ok? Então tá bom. Vale acrescentar que há, dentre os que usam este termo, arrebatamento secreto, aqueles que se opõem ao fato de que o evento do arrebatamento é separado do evento do retorno glorioso, isto é, da volta de Cristo, mas que usam o termo porque alguém, identificando-se como dispensacionalista, usou. Porém, um autor qualquer usar um termo, ou mesmo ideia, não torna a posição oficial de um sistema teológico, ainda que esse autor, no caso, se diga defensor daquele sistema. Seria o mesmo que dizer que as ideias de um teólogo liberal são as posições oficiais do cristianismo, que foi o exemplo que eu comecei a dar. E assim vai, meus irmãos. Nós temos que compreender que a gente não pode somente sair afirmando as coisas e dizer que é isso que que o calvinismo, que o arminianismo, que o pentecostalismo, isso ou aquilo, não importa, que defende. Há pessoas que pensam sobre o assunto, há pessoas que escrevem sobre o assunto. E, obviamente, essas pessoas têm que servir de referência. Portanto, irmãos, próxima vez que você ouvir esse termo arrebatamento secreto, quer seja num vídeo do YouTube, que tem vários, você escreva apenas assim, este termo não pertence à escola dispensacionalista. Usá-lo é uma falácia, porque isso não tem nada a ver com a gente. Em resumo, vamos lá. O termo secreto não é usado na literatura dispensacionalista oficial. Pronto. Ok? É isso que geralmente eu coloco nos textos. O conceito de secreto pode ser associado à ideia inicial de John Nelson Darby. John Nelson Darby, irmãos, século XIX, foi um dos primeiros sistematizadores do dispensacionalismo. Essa, inclusive, é uma das acusações críticas que o dispensacionalismo recebe, porque ele é muito recente. Então veja bem, pense comigo. Há uma diferença entre o termo ser recente para as ideias serem recentes. Então o que Darby fez? Ele inventou uma nova doutrina? De maneira nenhuma. Ele apenas pegou o ensinamento bíblico, irmãos, e sistematizou. A mesma coisa fez os reformadores, principalmente Calvino. Não é à toa, meus irmãos, que a fé reformada pegou o apelido de calvinismo,
porque foi principalmente Calvino, o maior pensador da Reforma, que sistematizou o pensamento reformado, particularmente com a sua obra As Institutas da Religião Cristã, certo? Da mesma maneira, Armínio sistematizou o pensamento. Agora, se você perguntasse, Armínio, você está inventando uma coisa nova? Ele vai dizer que não. Vai dizer, eu estou pegando o que está na Bíblia e estou colocando numa ordem que as pessoas entendam. Viu? Calvino, você inventou alguma coisa? Não. Eu estou pegando o que está na Bíblia, estou sistematizando. Mesmo, irmãos, uma denominação. Os batistas surgem há 400 anos quase. Ok? Então quer dizer que o que nós cremos só tem 400 anos? Não. Quando os primeiros batistas, irmãos, se identificaram dessa maneira, começaram a se reunir em Londres, eles simplesmente pegaram o que a Bíblia diz, eles olharam para a igreja que eles participavam na época, a igreja da Inglaterra, e disseram, a igreja está fora da palavra de Deus. Goodbye. Fizeram seu grupo, com o tempo tomaram uma certa identidade, e inclusive, está sentado? Logo no comecinho, eles não mexeram no batismo infantil nem na aspersão. Bem no comecinho. E logo eles, de novo examinando as escrituras, perceberam que estavam errados, e aí passaram a forma bíblica, batismo por imersão, que é o significado da palavra, para aqueles que creem, para aqueles que têm condição de crer. Então, meus irmãos, repetindo, os batistas criaram alguma coisa? Não. Eles sistematizaram. Muito bem. O dispensacionalismo fez a mesma coisa, apenas sistematizou, e Darby, esse homem aí, é um dos principais nomes para tanto. Vamos lá. O conceito de secreto pode ser associado à ideia inicial de John Darby, que, embora não tenha utilizado o termo, descreveu um arrebatamento pré-tribulacional e pré-milenar que acontecia de forma, entre aspas, secreta. Ele não usa o termo, no sentido de acontecer iminentemente, de repente e sem aviso, sem incluir a presença visível de Jesus. Ainda assim, será algo percebido, não tem o que, por todos os que ficam. Então, alguns podem ter pego a ideia que Darby escreveu, certo? E interpretado que ele estava dizendo outra coisa. O que ele estava querendo dizer, meus irmãos? A gente viu isso no nosso esquema, né? Em que o arrebatamento acontece, mas Jesus não volta ainda. Jesus vem buscar a sua igreja arrebatada, a sua igreja ressuscitada, e nós vamos para as bodas do Cordeiro. Tudo isso a gente viu semana passada. No final dos 7 anos de tribulação, aí sim Jesus volta. Então, Darby falou, ele falou, que não havia nada visível sobre Jesus durante o arrebatamento. E alguns interpretaram errado. Ok? Possivelmente, o último parágrafo, possivelmente o termo secreto foi criado pelos críticos de Darby e do dispensacionalismo em geral, distorcendo o sentido original que Darby deu ao arrebatamento. Porém, mais tarde o termo passou a ser usado popularmente por alguns dispensacionalistas, não no sentido que os críticos deram, mas no sentido original proposto por Darby, isto é, no sentido descrito acima. O que nós estamos falando nesse último parágrafo, irmãos? Que alguns escritores menos influentes pegaram esse termo e disseram que o arrebatamento vai ser secreto porque Jesus não será visto. Mas esse termo, de novo, não aparece na literatura em geral. Se alguém escreve uma revista para EBD e usa o termo, a gente não pode simplesmente... agora é a posição oficial. Ele usou o termo, mas não tem a chancela, vamos chamar assim. Fora o fato de que essa pessoa não está se referindo ao desaparecimento instantâneo de ninguém. Ele está se referindo à vinda, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja sem se revelar ao mundo, sem se mostrar ao mundo, certo? De uma maneira ou de outra, meus irmãos, mais importante do que o uso do termo é aquilo que a gente vai ver nas próximas semanas, defendendo o porquê nós cremos dessa maneira, no arrebatamento desta forma, desta ordem que eu estou colocando aqui, ok? Esse é o último slide, irmãos, creio eu, sobre arrebatamento secreto. E nós não vamos seguir o assunto de arrebatamento em si agora. A gente vai voltar para uma base, certo?
escatológica no Antigo Testamento. Então vamos, antes de seguirmos adiante, cadê o microfone? Isso aí. Antes aqui. Antes de seguirmos adiante, Adson, então tem uma pergunta aí? Bora trabalhar, Félix. Pastor, eu queria só entender melhor quando o senhor citou lá o texto de 1 Coríntios 15, 52, que ele fala, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O senhor falou que está falando sobre a transformação, né? A glorificação ali. Mas não é o arrebatamento não é um acontecimento automático, tipo, arrebatamento e a glorificação não é um após o outro. Mas eu não acredito que a gente saia daqui, supondo que a gente saia daqui logo à vista de todo mundo, né? Seguindo os 3 exemplos bíblicos, eu não acho que a gente saia daqui glorificado. Creio que a glorificação é lá, né? Chegando à presença do Senhor. Agora, irmãos, de novo, isso é suposição. Se, né, subimos, nos encontramos com Jesus, acontece a glorificação. Ou se a gente sobe, ok? Tem algum tipo de espaço, de separação, de ato, a Bíblia não fala. Não tem como a gente afirmar categoricamente uma coisa ou outra. Mas eu acho difícil que seja a gente ser glorificado e arrebatado glorificado. Entendeu? Ou não? Essa é a minha dúvida, entendeu? Porque ele vai falar que é preciso que o nosso corpo mortal se revista de incorruptibilidade. Ele vai falar que sangue não é né? No sentido de estar no céu, né? Carne nem sangue assim. Mas veja bem, a gente não está no céu ainda durante o arrebatamento. A gente está sendo trasladado. É por isso que eu estou falando que é um acontecimento, tipo, o arrebatamento, e o que eu estou entendendo houve arrebatamento e logo depois essa glorificação, entendeu? É como se... Eu não sei se... Ok, mas aqui na Terra ou lá? Não sei. Pois parabéns, bem-vindo ao clube. Porque eu também não sei, mas o que eu estou afirmando eu não vejo sentido da glorificação ser aqui. Glorificação é lá, certo? Diferente dos mortos em Cristo, porque eles já ressuscitarão glorificados. Okay? Mas nós que estaremos vivos seremos arrebatados, aí sim glorificados. Agora, de repente vai acontecer quando estivermos subindo, quando não estivermos mais à vista das pessoas. Porque um fator eu tenho certeza, não faz sentido isso acontecer aqui, porque o arrebatamento, meus irmãos, a gente pensa assim, né? De novo, seguindo a hipótese de subir e à vista de todo mundo, correto? Até brinquei, que tem naquele desenho lá, tinha um camarada subindo que nem o Homem de Ferro, tem outro como Super-Homem, né? Então, supondo isso, se a glorificação acontece aqui, os que ficam, os incrédulos, têm mais uma evidência de que eles estavam do lado errado. Porém, o arrebatamento não vai ter esse efeito. O arrebatamento vai servir para endurecimento ainda mais do coração da população. Como é que você acha que o mundo todo vai seguir o anticristo? Praticamente. Porque o coração deles vai se endurecer. Até o autor do nosso material, né, o principal autor do nosso material, ele falou algo até brincando, mas que as desculpas que vão dar, que o governo vai dar do desaparecimento das pessoas, certo? Vão ser das mais variadas. Ele até brincou que eles foram abduzidos por alienígenas. E aí o pessoal está fazendo piada na internet. Mas entra na internet e vê quantas pessoas de fato acreditam nisso. Que alienígenas vivem abduzindo as pessoas. Não é brincadeira, é um monte de gente. Procura na internet quantos acham. Alguém assistiu Prometheus? Acho que, se não me engano, esse é o filme em que o planeta Terra está surgindo, aí vem um alienígena, ele se desfaz, então supostamente a ideia é o quê? Ele plantou DNA, da onde veio e começou a evolução no mundo, né? No Brasil, não sei se a evolução está muito boa não, no mundo, entendeu? Gente, aquilo é Hollywood, o pessoal acredita nisso, parece brincadeira, mas o pessoal acredita nisso. Agora, qual desculpa o anticristo e o governo vão dar, eu não sei.
talvez vão dar desculpa que foi uma nova arma que foi usada. Talvez alguma explicação vão dar. Pastor, a pessoa não vai acreditar não. Ah, acreditam sim, acreditaram em vacina, acreditaram que você estava seguro se fizesse isso ou aquilo, acreditaram nas mais variadas coisas, acreditaram que se você tomasse chazinho você não pegava a doença. O pessoal acredita, é só a mídia publicar que o pessoal acredita sim, ainda mais no estado de pânico que vai haver no mundo. Mas como o arrebatamento vai acontecer e a glorificação, estamos juntos. Eu não tenho ideia precisa, porém, e acredito que aconteça já assim, depois que a gente sair dessa terra, quando estiver chegando à presença do Senhor. Ok? Mais uma pergunta, irmãos? Dou? Muito bem. Então, olha só, irmãos. A gente agora vai dar uma ré. Nós vamos para o Antigo Testamento, particularmente no livro de Daniel, certo? Nós não vamos ter uma exposição de Daniel, não vamos ver tudo que tem em Daniel, mas nós vamos ver Daniel porque ele, é a primeira palavra ali, a primeira frase, ele é a base do entendimento da escatologia. Por quê? Porque Daniel, irmãos, ele vai tratar de um período da história que começa nele, vai até um determinado ponto, depois existe uma quebra que pula para o fim dos tempos. E, na prática, escatologia nada mais é que história, só que a história futura. Escatologia é aquilo que vai acontecer na nossa história futura. Então, Daniel se aplica muito bem para isso, certo? Bem, nós vamos começar, irmãos, com o capítulo 2 de Daniel. O capítulo 1, basicamente, é aquela chegada deles na Babilônia, eles e seus amigos, né, rejeitando a comida do rei, porque era sacrificada a ídolos, provavelmente. Eles comem só verduras e legumes e ficam mais fortes que os outros, né? Isso, obviamente, foi algo sobrenatural. Não acredite nisso, porque você não vai ficar mais forte do que os outros. Então, você conhece com a história do primeiro capítulo. No capítulo 2, Daniel já tem um nome na Babilônia, certo? E Nabucodonosor tem uma visão. E é sobre ela que a gente vai começar aqui. O capítulo 2 é o começo de uma progressão de conhecimento profético que inicia logo no segundo ano na Babilônia. Depois, retoma cerca de 50 anos depois, no primeiro e terceiro ano de Belsazar, capítulo 7 e 8, e finalmente no primeiro ano de Dario, capítulo 9. E depois no terceiro ano de Ciro, capítulo 10. Então, isso é interessante, né, irmãos? Quando eu li o Antigo Testamento, eu ficava vendo Daniel e Elias. Eu, adolescente, orava: Senhor, eu queria ter experiências como de Daniel, como de Elias, como de Samuel, sararara. Mas quando você coloca, irmãos, claro, eles tiveram experiências fantásticas, mas na nossa cabeça, a gente imagina uma coisa, especialmente muito novo, que era como se isso fosse todo dia. Que o Gabriel, o anjo estava lá. Aí no outro dia estava andando, né, e lá estava o Senhor aparecendo. Mas se você olhar, irmãos, não é bem assim. Daniel teve essa experiência na adolescência, depois as outras só vão ser na velhice dele. Ele vai ficar esse tempo todo vivendo a vida dele, sendo um exemplo na Babilônia, diga-se de passagem, né? Então vamos lá, irmãos, o que acontece? Daniel está com cerca de apenas 16 anos quando recebe a primeira profecia. Então abra sua Bíblia se você quiser acompanhar, eu não vou ler tudo, vou dar apenas o esboço, vamos chamar assim. Nós vemos em Daniel, irmãos, primeiro, do versículo 1 ao versículo 13 de Daniel capítulo 2, você encontra Daniel em uma sinuca de bico. Não só ele, mas todo mundo. Por quê? Porque Nabucodonosor teve esses sonhos e ele ficou perturbado e não conseguia dormir. E aí ele pediu que os seus adivinhadores, né, os seus sábios e tudo mais, seus astrólogos, como traduz a NVI, respondessem o significado do sonho. Porém, irmãos, ele não deu o sonho para eles, certo? Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Ou seja, eles tinham que dar o significado, mas dizer qual foi o sonho. Por que o rei fez isso? Porque se ele contasse o sonho, debaixo de tanta ameaça, os astrólogos iam dizer assim: significa tal coisa, né?
Eles iam se safar sim. Então o rei diz assim: vocês não falam com os deuses? Vocês não são o bichão aí, né? Então eu quero desse jeito. Então, irmãos, eles estavam desesperados. Os astrólogos, versículo 10, responderam: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. O rei fica irritado, certo? E foi emitido o decreto, versículo 12, que fossem mortos os sábios, os encarregados. Saíram então à procura de Daniel e de seus amigos, para que também fossem mortos, porque eles estavam fazendo parte dos conselheiros do rei, uma vez que eles se destacaram lá no capítulo 1. E isso, meus irmãos, é um menino, certo? Tem idade nem para servir ao exército ainda. E ele é chamado e vai ser morto com todo mundo. Sinuca de bico. E aí na sequência, meus irmãos, temos uma ação sobrenatural usando alguém espiritualmente dependente, que é claro, a gente está falando de Daniel. Versículo 14 em diante, o rei conhece Daniel e ele deixa todo mundo tranquilizado, apenas pede que eles orem, certo? E ele iria até o rei e trazer a interpretação para ele. Lá no versículo 24, diz: leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Aí esse homem, Arioque, diz ao rei sobre Daniel, e aí ele pergunta, certo? Daniel, também chamado de Belsazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Agora olha que interessante, irmãos, Daniel não chama a atenção para si. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. E aí ele vai começar, meus irmãos, a revelar aquilo, certo? Versículo 31 a 45 tem uma interpretação e um desfecho sensacional, 46 a 49. Não temos tempo para passar por todos os versículos. Vamos ver, meus irmãos, o que é que Daniel fala para o rei Nabucodonosor. Basicamente, irmãos, o rei sonhou com esta estátua que você tem aí. Qual é a característica principal dessa estátua? A diferença dos materiais, certo? Mas ele tem uma característica também a mais que chama atenção. A cabeça não é de qualquer um. A cabeça era um busto, né? um rosto do rei Nabucodonosor. Então, Daniel começa e ele vai dizer que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Por que, meus irmãos, que ele está falando isso? Porque, de fato, depois que Nabucodonosor morre, certo? E outros assumem o seu lugar, a Babilônia começa ladeira abaixo, declínio. É como se ele fosse a própria imagem, a própria essência da Babilônia, ok? E aí começa a mudança de material que indica a mudança de reino. O decréscimo do valor, o decréscimo de algum valor no próximo reino, vai tornando o próximo reino inferior ao anterior, certo? Menos relevante, menos poderoso, menos, e às vezes até menor do que o anterior. E aí a descrição é a seguinte, irmãos, está no versículo 32 e 34, capítulo 2. O peito e o braço eram de prata, sendo que obviamente a cabeça é de ouro. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então perceba claramente, irmãos, o decréscimo dos metais, né? Que inclusive é a mesma coisa considerada até hoje. O ouro é mais valioso que a prata é mais valiosa que o bronze e o bronze é mais valioso que o ferro, certo? Tem nenhuma dúvida sobre isso. Você compra uma barra de cada um e obviamente o valor vai acompanhar aquilo que se sabe sobre isso. Então, essa mudança de material, meus irmãos, Deus vai mostrar para Daniel que o reino que vai vir vai ser inferior ao reino que passou, certo? Cada vez menor, cada vez menos relevante, cada vez menos poderoso, cada vez menos fundamentado. De qualquer maneira, irmãos, a duração de um reino de outro não é a mesma. Uns duraram mais, outros duraram menos, independente do material.
Porque quem está avaliando isso é o Senhor. É Ele que estabelece e retira reis, que estabelece e derruba reinos. Ele que está conduzindo essa história. Tanto é que no final da visão de Nabucodonosor, acontece algo que mostra que é intervenção divina que os reinos estão sendo derrubados. E a gente vai chegar lá depois. Então vamos caminhar aqui, irmãos. Aliás, vamos caminhar depois do intervalo, tá certo? A gente vai voltar com a estátua e a visão de Nabucodonosor. 5 minutinhos, irmãos. Vamos seguir aqui, meus irmãos, falando sobre Daniel. Ó. Volta um pouquinho no slide anterior, só para eu ler essa última parte que eu não li, né, direito. Bem, além da questão, irmãos, dos materiais, olha como o texto termina. Uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então repare, meus irmãos, que a dica aí da intervenção divina é essa parte que fala sobre sem auxílio de mãos. A ideia é de sem intervenção humana, ok? O que na linguagem bíblica só tem duas alternativas. Se não é uma ação diretamente humana, é uma ação divina. Essa pedra, meus irmãos, é o reino de Deus que vem e diz lá, ele esmigalha os pés de ferro e de barro totalmente. Então perceba que Daniel dá o destaque que a pedra vai contra apenas os pés, certo? Guarda essa informação, porque o que ela significa? Os outros impérios já terão passado. Na época em que essa pedra do reino, vamos chamar assim, né, vier, apenas os pés estarão lá. Isso se refere, irmãos, ao reino, ou se você quiser chamar de império, que vai acontecer durante a tribulação, certo? Que servirá de base para o anticristo. O anticristo, aliás, ninguém sobe ao poder sozinho, né? Você precisa de apoio, precisa de alianças. E vão haver diversos governos sustentando o anticristo para estabelecer um governo mundial durante aquela época, ok? Agora sim, seguindo adiante. A gente vai diferenciar agora, irmãos, fatos que podemos deduzir literalmente do texto e outros que não são deduzidos literalmente do texto. Então perceba, quando tiver o slide inteiro, a diferença. Então vamos lá. Fatos deduzidos literalmente do texto. Primeiro, Nabucodonosor, a Babilônia não vai durar para sempre. Coragem de Daniel falar sobre isso, né? Porque o camarada não era exatamente muito pavio curto, né? Ele ainda não tinha sido humilhado por Deus. Se você lê o livro de Daniel, né? Amém? Na leitura anual, você sabe que ele vai comer capim, né? Ele vai ser humilhado por Deus, porque ele vai ficar, eis aqui a Babilônia que eu fiz, blá blá blá, e ele vai viver como um animal. Ele ainda não foi humilhado. Você é um cara arrogante, manda matar e manda prender, faz o que quiser, mas Daniel diz, seu poder não vai durar para sempre. Segundo, haveria uma sucessão de reinos. Seu reino vai passar e vai vir outro. Pelo menos ele disse, vai ser inferior ao seu, vai ser de prata, você é de ouro, mas vai vir outro reino, e outro reino, e outro reino, tá? Haveria um reino eterno, que não era nenhum desses representado pelos metais, que é o reino da pedra cortada sem mãos humanas, certo? Então o que Daniel está dizendo? O Deus que tem me permitido revelar isso a você, é o Deus desse reino. Então, nesse momento, meus irmãos, Nabucodonosor teve a primeira oportunidade na sua vida de se dobrar diante do Senhor. Primeira oportunidade. Ele poderia enxergar a sua pequenez, a sua finitude. Ele poderia ouvir o que Daniel está dizendo e dizer assim, então, me fale mais desse Deus. Me fale mais desse Deus que vai estabelecer um reino que vai acabar com todos e vai ser o único reino.
desse rei que vai durar para sempre. Mas ele não faz nada disso. Ele não se impressiona com isso. Ele está pensando nele apenas. Provavelmente ele pensa, ele já não era nenhum garoto nessa idade, né? Vou reinar o tempo que eu tiver de vida, depois deixa para lá. Não estava muito interessado não. Então esses são fatos, irmãos, que você olha para o texto, estão lá, você deduz facilmente, ok? O que você não consegue deduzir literalmente do texto? Não tem como dizer a identidade. Pessoal da mídia? Tá? Lá atrás, ó. Mas você não tem como deduzir literalmente do texto a identidade dos reinos. A primeira coisa, clique, não tem. O único reino, no capítulo 2, que você tem certeza qual é a Babilônia. Nós sabemos quais são os outros, primeiro, por causa do resto do livro, mas segundo, por causa da história, certo? Então, no texto, se eu estou pregando expositivamente, eu tenho que deixar claro, olha, a parte de prata é tal reino, eu sei, porque eu sei quem veio depois da Babilônia, mas não tem no texto. Está vendo a diferença, irmãos? Ok? Que mais? Não tem como saber a duração dos reinos. Quanto tempo eles vão levar, quantos séculos, quantas décadas, não importa. Nada disso fica claro no texto. E, finalmente, como aconteceriam as mudanças? Para tanto, a gente recorre como, irmãos? Aos livros de história. E os livros de história vão comprovar o que a Escritura diz. Vai ajudar a entender o processo pelo qual aconteceu. Porque Deus vai revelar uma mudança de reino em uma página. E a história leva livros e livros e livros. Deus vai condensar em um esboço pequenininho algo que vai levar literalmente de 500 e pouco antes de Cristo, certo? Até 1000 e tanto depois de Cristo, com a queda do Império Romano. Então, não há como, irmãos, não usar outros recursos para poder entender melhor o texto. Porém, a gente tem que dizer, isso não está aqui. A gente vai tirando da história para comprovar o que está lá. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Pelo seguinte, último parágrafo. Respeite aquilo que o próprio texto diz, sem acrescentar informações externas a ele. E assim, respeitando, olha aí, a progressão teológica das Escrituras. Irmãos, os mais novos vão ouvir talvez a primeira vez. Eu tenho falado isso há 21 anos. A Bíblia, ela não mostra suas cartas de uma vez só. É por isso que, inclusive, eu sou fã da leitura cronológica. Porque você começa a perceber coisas ao longo da sua leitura que eram desconhecidas antes. Nós estamos esta semana, ou estávamos, né? Do devocional novamente em Jó, correto? Vocês lembram que teve um dia que o autor falou assim, os amigos de Jó e Jó fizeram essas afirmações e eles não tinham nada das Escrituras. E é verdade. A tradição judaica diz que quem escreveu Jó foi Moisés, e ele não tinha escrito ainda Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não tinha absolutamente nada. Jó é, a bem dizer, cronologicamente, o evento mais antigo das Escrituras, fora a criação, obviamente, né, tudo mais. Provavelmente Jó viveu, talvez até antes de Gênesis capítulo 12. Então, isso é interessante, irmãos, porque à medida que você vai passando pela Bíblia, você vai robustecendo o seu entendimento. Inclusive, boa parte do que nós vamos ver aqui em Daniel, certo? Só tem como compreender plenamente quando a gente vai seguindo para o Novo Testamento. A gente usa como base e constrói em cima disso. Por quê? Por causa da progressão teológica das Escrituras. Algumas coisas você sabe aqui, outras você vai saber só muito tempo depois. No caso de Daniel, por exemplo, ele aprendeu alguma coisa nova 50 anos depois, quando ele teve outra revelação da parte de Deus. Ok? Muito bem. Agora, irmãos, a gente vai falar do capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7, nós temos a primeira visão, que é propriamente de Daniel. As visões e sonhos de Daniel nos fornecem símbolos para entender as profecias do Novo Testamento. Então,
A visão do capítulo 2, ela não foi de Daniel, ela foi do rei Nabucodonosor, certo? Agora no capítulo 7, certo? Que a gente falou aqui vários slides atrás, qual foi o slide? Que aconteceu 50 anos depois, certo? 50 anos depois, agora sim Daniel tem uma visão. Então a gente fica pensando, né? Que ele ficava todo dia, visão disso, visão daquilo, coisa sobrenatural. Aconteceu, mas não era tão frequente como foi. Uma das razões, meus irmãos, que isso deve ter acontecido, é porque parte das revelações que Daniel teve foi a respeito do fim do cativeiro babilônico, que a gente sabe durou 70 anos, certo? Mas Daniel não tinha ideia de quanto seria. Ele não conhecia a profecia de Jeremias, e ele não sabia que duraria 70 anos. Ele busca o Senhor para saber sobre isso, e aí ele recebe mais do que aquilo que ele buscou. Ele recebe mais revelação do que aquilo que ele esperava. Então aqui estamos no capítulo 7. E o que vai ter aqui, irmãos, vai ajudar a gente a entender o que é expandido no Novo Testamento. Então vamos lá. 50 anos se passaram desde a visão de Nabucodonosor no capítulo 2. Estamos em 556 a.C., primeiro ano de Belsazar. Belsazar foi tipo um corregente, né? Ele assumiu interinamente durante uma época. Ele não era exatamente um rei plenamente estabelecido, depois o foi. A visão do capítulo 7 é extremamente detalhada e é completada e expandida pelo capítulo 8, que veio quando? 2 anos depois. Importante, critérios de interpretação obtidos nestas visões fornecem os elementos e figuras para todas as profecias do Novo Testamento, seguindo a premissa de que as Escrituras interpretam as Escrituras. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Você não pode ter um padrão de interpretação para Daniel, aí chega lá em Apocalipse, tem um padrão completamente diferente, certo? Então você chega em Daniel, e Daniel afirma, tantos anos, tal reino, tal forma, tal personagem. E aí quando chega lá em Apocalipse, diz, não, é figurativo, é um símbolo, não é bem assim, você muda a hermenêutica. Então você tem que ter o mesmo padrão de interpretação em Daniel, é o mesmo padrão que você vai ter no Novo Testamento todo, inclusive em Apocalipse, ok? Vamos começar, meus irmãos, capítulo 7. Primeira coisa que você encontra no capítulo 7 de destaque é a expressão os 4 ventos do céu. A ideia aqui, meus irmãos, é que a visão de Daniel vai ter um alcance mundial, vai ter uma influência mundial. Não existe isso da escatologia acontecer em um lugar apenas, apesar de grande parte dela se concentrar no Oriente Médio, na verdade. O Oriente Médio, o Oriente Próximo, o Norte da África, aí era o Sul da Europa, aí era a região que todos esses impérios ficariam, praticamente, né? Apesar de se concentrar aí, ok? O alcance é mundial. Eu até brinquei com um colega meu, se ele tinha uma hipótese, qual seria o papel do Brasil no final dos tempos, né? Aí ele brincou comigo, trazer a praga da burocracia, papelada. Aí eu falei, pode ser, né? Vai ter tudo enrolado na tribulação, vai ser a tribulação maior. O pessoal tem que fazer papelada, 3 vias, reconhecendo o filme e tudo mais, para poder complicar a vida do cidadão. Não sei, meus irmãos, sei que o fato é que o alcance vai ser mundial. O mundo inteiro vai passar por isso, a partir da visão de Daniel. Outra expressão interessante, irmãos, que os 4 ventos do céu estão agitando o grande mar. O mar, na literatura profética, é símbolo dos gentios, em especial uma visão do mar Mediterrâneo. Por quê? Porque as nações estavam ao redor, que era o mar da perspectiva do judeu, né? O judeu não pensava no Atlântico, o judeu não pensava no Índico ou qualquer coisa assim. Mar para ele era o mar Mediterrâneo, que na época era chamado de Mar Grande, certo? Não havia vou fazer uma viagem pelo Atlântico, não tinha isso na antiguidade. Então a ideia deles, a referência deles era a ideia do mar Mediterrâneo, e eles igualavam isso com os gentios. A gente vai falar mais sobre essa equiparação. Então qual é o resumo da visão, irmãos? Os 4 grandes animais
Então ali, né, uma representação artística, tá? Apenas. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então o resumo da visão é: reinos vão surgir, reinos vão passar, mas o nosso reino vai durar para sempre. Ponto. É por isso, meus irmãos, que eu não entendo crente que tem medo de ler Apocalipse. É mal informado, não estuda de verdade a Bíblia. Vive nessas igrejas que falam de vitória, 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 mas quando fala do final do tempo, né? Pensa em coisa ruim, pensa que vai tal, né? Pronto, mas qual o problema? E se fosse? O Senhor não está no controle de todas as coisas? Claro que está. Mas no final mesmo, a promessa não é de vida e de vida eterna? Então por que a gente teria medo de um livro que fala sobre isso? Um livro que inclusive termina com vitória, né? O livro de Apocalipse. Certo? Então, esse é o resumo. Vamos ver, meus irmãos, a ampliação do termo técnico mar na profecia. Isaías 57, 20. Usando, irmãos, aquele padrão que já falei da Bíblia, explicar a Bíblia, a Escritura, explicar a Escritura. Isaías 57, 20, a gente lê o seguinte: mas os ímpios são como o mar, agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, nós vemos o apóstolo João novamente usando o termo para significar os gentios. Ou seja, quando se fala de gentios aqui, meus irmãos, está se referindo aos incrédulos, né? Não necessariamente aos não-judeus, mas mais aos incrédulos. Isaías 17, versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Assim, meus irmãos, quando você tem a ideia de mar, você tem a ideia das nações. Antecipando um pouquinho, quando você tem a ideia de terra, você está falando de Israel. Essa diferenciação na profecia, ela mostra mais uma vez que se você eliminar Israel da equação, como infelizmente muitos fazem, principalmente pós-milenistas e amilenistas, você não vai ter uma interpretação correta das Escrituras. Recentemente, muitos deles têm revisto as suas posições. Eu não sei quem viu o vídeo do Franklin Ferreira, certo? Inclusive ele escreveu um livro chamado Por Amor a Sião, eu ainda não li o livro, mas basicamente no vídeo ele mostra que ele reviu a sua posição, aonde Israel era completamente deletado da equação. E hoje ele entende, de uma maneira que ele vai explicar, que há sim o papel da nação e do povo judeu na escatologia. Lembrando que eu falei semana passada, irmãos, ninguém está exaltando um país, ninguém vai ficar botando bandeira de Israel aqui no púlpito, ok? São coisas completamente distintas. É a partir desta nação, de dentro desta nação, que Deus vai extrair o seu remanescente fiel, ok? E neste remanescente, aí sim, ele vai cumprir as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, ok? Só para relembrar isso, para a gente não deixar passar. Então, tá aí, meus irmãos. Também Apocalipse 13 vai se referir à mesma coisa. Então, o mar aponta para os gentios, ok? Porque isso é importante, meus irmãos, porque esses animais, eles estão relacionados ao mar, mostrando que são nações gentias, que são povos que virão não de Israel, mas de fora. O que diz, irmãos, ou quais são os elementos da visão do capítulo 7? Rapidinho no próximo slide, só em resumo ali. Nós temos o leão, o urso, o leopardo e um quarto animal. Na nossa ilustração ali, está meio tipo um dragão, né, um réptil, mas eu quero repetir, meus irmãos, isso é uma ilustração artística, ok? Tá bom? Então, não entenda errado. Agora perceba, irmãos, que ele fez bem direitinho, o artista, né? Aonde o leão tem as asas, escrita no texto, o urso está com as 3 costelas na boca, que também tem uma explicação, uma interpretação.
Lá está o leopardo com mais de uma cabeça e mais de um par de asas, mostrando exatamente aquilo que está no texto de forma visível, de forma bem do diagrama para a gente poder entender, ok? E é interessante como a gente vai conseguir encaixar tudo direitinho aqui com o que já vimos antes. Então vamos ver animal por animal aqui para começar a nossa caminhada no capítulo 7. Primeiro animal, irmãos, versículo 4. Então vamos lá, Daniel, capítulo 7, versículo 4. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas. Ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu coração de homem. É interessante, irmãos, que a Bíblia já dá a dica aqui. Ele tinha aparência, ele tinha semelhança, né, dependendo da tradução, ou ele era como, certo? Que já aponta para uma figura de linguagem. Então, Daniel, para nos ajudar, né, e ajudar aqueles que têm uma tendência, de repente, a serem mais literalistas do que deveria, não é literalmente um leão, certo? São as características deste animal que ele está atribuindo a esse reino. E aí a gente tem que dar uma volta para entender lá no capítulo 4. O que acontece no capítulo 4, meus irmãos? É aquele episódio da humilhação de Nabucodonosor, né? Então ele recebe um aviso de Deus, tal, olha aí, tá? Baixa a tua bola, né? Você não é tudo isso, ok? E aí ele não segue a interpretação, ou desculpe, o conselho, muito pelo contrário, ele se exalta. Eis aqui a Babilônia, tal, e a minha glória. E diz o texto, irmãos, que ele, mal falando isso, ele teve uma transformação tamanha que afetou até fisicamente, ao ponto de pelos crescerem no seu corpo. Alguns acreditam que ele sofreu, com o uso muito cauteloso da palavra, algum tipo de, se não me engano, chama de licantropia, uma transformação em um animal, um lobo, uma coisa assim. Não sei se é bem isso que o texto está querendo dizer. Ao meu ver, irmão, simplesmente o que acontece se você não corta as unhas, não corta o cabelo, não faz nada, não corta a barba? Ele ficou tipo um bicho, certo? Mas sim, ele andava de 4, comia capim como boi e ficou assim até quando? Ele mesmo testemunha no final do capítulo 4, até que eu olhei para o céu e dei glória ao Deus eterno. Não é isso que está dizendo ali no capítulo 7 sobre o leão? Que ele foi colocado em 2 pés, certo? Então, lá no capítulo 4, irmãos, é falar de uma árvore que é Nabucodonosor. Essa árvore é cortada e aí ele é exilado entre animais por 7 anos. Depois ele é restaurado à condição humana, depois de 1 ano, e ele vai traduzir isso na visão como o leão, a realeza, né? Ele é considerado praticamente de toda a cultura como o rei dos animais, mas quando você vai examinar bem, você vê que a coisa não é bem assim, né? Não é toda essa coisa não. Botar um leão e um tigre para brigar, o tigre ganha disparado, mas o leão tem essa fama de destaque, de realeza. Inúmeros reinos usaram o leão como figura, tanto em pedra como em metal, de força, de realeza. Com asas de águia, certo? Que tornou-se homem de novo. Olha lá no capítulo 4, versículo 33, que é da humilhação de Nabucodonosor. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia. Está vendo o paralelo, irmãos? Um leão que tinha asas de águia e os pelos dele como as penas da águia. E suas unhas como as garras das aves, certo? Então aí está a relação de um lado com o outro. Mas o versículo 16, a gente vê que a promessa era que ele se arrependesse, versículo 16, ele será molhado com o orvalho do céu,
e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos, ou seja, 7 anos. Passado isso, meus irmãos, ele se arrepende, e aí ele é restituído, inclusive à posição dele de rei. Acho interessante isso, né? Nabucodonosor era uma figura tão potente, tão imponente, que apesar disso, a ideia que a gente pensa já tinha outro rei lá, já tinham deposto, esperaram por ele. Colocaram um regente, um temporário lá, e depois ele volta, só que agora ele está uma pessoa diferente, né? Está transformado. Eu não posso afirmar que Nabucodonosor se converteu, aí acho que seria exagero, mas pelo menos ele não é mais o arrogante que ele era antes, certo? Então, meus irmãos, em resumo, o primeiro animal é a Babilônia. Agora começa a fazer já o vínculo, né? Como é que tem lá na estátua? A cabeça de ouro, Babilônia. O primeiro animal, o leão, igualmente a Babilônia, certo? Então já começa a fazer aí o paralelo, ok? Vamos agora, irmãos, para o segundo animal. Verso 5 de Daniel capítulo 7, acompanha aí. Sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, na sua memória, se você decorou a Bíblia toda já também, tudo bem. 7:5. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca entre os dentes tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. A ideia aqui mesmo, só antes de ser erguido por um dos seus lados, é que ele andava desequilibrado, ele andava de forma desigual, ok? Vamos lá. Novamente, o termo parecia, semelhante, porque não era literalmente um urso. São as características do animal que a gente está pegando aqui, figura de linguagem. Ele tinha uma posição incomum, certo? Um urso sobre 2 patas, uma dianteira e uma traseira, sugerindo instabilidade. Essa é outra interpretação do hebraico do texto, é como se ele tivesse assim, né? Uma pata dianteira no chão e a traseira, ou seja, de instabilidade. Uma parte mais forte e outra parte mais fraca. Uma parte mais firme, uma parte mais instável. Estável e instável, ok? Só que ele tem 3 costelas. São essas 3 costelas. Se são 3 costelas é porque ele comeu, certo? Ele está ali só com o que sobrou do que ele comeu. São referências, irmãos, ao que esse rei ou reino fez durante a sua conquista, durante a sua expansão. Agora repare, eu sei quem são as 3 costelas, porque o resto da revelação e a história, inclusive de Isaías, me ajuda a descobrir quem são, ok? Mas eu ainda não tenho como afirmar isso, porque o texto não mostra ainda. Tem que tomar cuidado para não sair dando informações. Aí você sai daqui assim, ó, ei, capítulo 7 de Daniel diz que o segundo animal é... Aí a pessoa vai dizer assim, não, você tirou isso. Tem isso não. Porque no texto não tem. Ainda não. Ok? Então, como eu disse ali, irmãos, junto com Daniel, ficamos até aqui. A gente não pode afirmar nem A, nem B, nem C. Nem a identidade do urso, certo? E nem a identidade das 3 costelas que ele tem na boca. A gente sabe do primeiro, porque a Bíblia já deu até aqui informações no capítulo 4. A gente identifica com Nabucodonosor, mas os próximos animais eu ainda não tenho como afirmar nada disso. Terceiro animal, versículo 6 de Daniel 7. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com o leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Agora a coisa ficou mais bizarra, digamos assim, né? De novo, nosso texto vai falar que ele parecia com o leopardo. Então, não é o leopardo literalmente. Eu estou destacando, irmãos, isso em cada animal. Só uma pausa aqui para você entender.
Lembra que eu falei da brincadeira da rasteirinha semana passada? Uma das críticas que eles fazem ao dispensacionalismo é que a gente tem a interpretação só literal. Que tudo interpreta literalmente, certo? Então, por exemplo, nossa, quanto é que foi esse teu carro? Ah, paguei o olho da cara. Como você ainda está com os dois aí? Isso é uma figura de linguagem. Interpretação literal, meus irmãos, inclui figura de linguagem, certo? Não é literalmente entender o texto como sendo realidade, tá bom? Então, por isso que eu estou destacando. Ninguém acha que de fato havia um leão reinando, um urso reinando, um leopardo reinando em determinado reino. Eram pessoas. E, na verdade, os animais estão simbolizando aqui o reino todo, para usar uma figura de linguagem. Vamos lá. O leopardo com 4 asas, meus irmãos, aponta para velocidade. Quando a gente entender aqui a identidade deles, a gente vai ficar mais fácil de ver. Porque diferente dos outros impérios, do primeiro, do segundo, esse cresceu de maneira assustadoramente rápida. Muito, 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 muito rápido. Ele foi tanto rápido no crescimento quanto na duração. Principalmente porque ele estava fincado numa única pessoa, que não durou muito tempo. E aí essa característica fica clara na velocidade, certo? Inclusive fazendo um contraste com o primeiro animal que tinha só um par de asas, esse aqui tem 2 pares de asas. Que mais? As 4 cabeças apontam para algum tipo de divisão de poder, cabeça que ocorreria neste reino. Então veja bem, meus irmãos, não são 4 rabos, não são 4 mais patas, são 4 cabeças. Cabeça é liderança, é reino, é ponta, é governo. Então, se esse animal tem 4 cabeças, certo? Mostra o quê? 4 opiniões, 4 desejos, 4 vontades. Bem, uma casa dividida não pode? Daí você já começa a entender por que não durou muito. Agora, olha que interessante, meus irmãos. Apesar disso, e apesar que há também ainda um destaque, eu sou um ferrenho e apaixonado defensor de uma liderança pluralizada em uma igreja, coisa que nós já temos há mais de década. Por quê? Primeiro, porque é bíblico. Segundo, porque um completa o outro, um conserta o outro, um corrige o outro. Todos esses verbos se aplicam à medida que nós vamos discutindo as decisões, certo? Mas é verdade, o pastor tem algum destaque no meio deles. Independente disso, meus irmãos, é impossível 2, 3 ou 4, ou quantas cabeças forem, governarem juntas. Inclusive essa moda modernosa, né, em que o casamento é 50-50, é um desastre. Porque ninguém é de fato responsável. E detalhe, se só tem 2 pessoas e cada uma tem 50%, e quando empata? Ninguém tem, na mentalidade moderna, a decisão de tomar a decisão, ou a responsabilidade de tomar a decisão e levar à frente. O ponto aqui principal, meus irmãos, é que este reino é um exemplo e um alerta para nós de que o reino dividido não funciona, não persiste. E é exatamente o que vai acontecer com esse reino. Vai durar, historicamente falando, é claro, muito, muito pouco. Mas, de novo, é só até aqui que a gente fica, porque o texto não traz a identidade, o texto não revela mais do que isso, é só onde até a gente pode chegar, ok? Bem, aí Daniel é surpreendido por um 4º animal. Olha como ele escreve isso, irmãos, versículos 7 e 8 de Daniel capítulo 7. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro. Irmãos, a Bíblia está às vezes as coisas de bandeja para a gente. Lembra lá da estátua de Nabucodonosor? Ouro, prata, bronze, ferro. Perceba, meus irmãos, que o ferro na estátua tinha o ferro, depois tinha uma última etapa que são os pés de ferro e barro, certo? Que detalhe, irmãos, são elementos que não se misturam, tá? Se você pegar barro e jogar para misturar com ferro, você vai ter um ferro fraco, ok?
Mas a gente vai chegar lá, precisa você ficar prestando atenção que isso vai também aparecer aqui no quarto animal. Então vamos lá. Ele tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Vamos caminhar. De novo, repetindo, parecia. Não é literalmente um animal, nem necessariamente um dragão como está ali. Poderia ser um animal bem mais feio, bem mais monstruoso, bem mais aterrorizante do que um dragão, né? Bem, dragão pra gente está tão acostumado a ver em filme que a gente já diz, um lagartão aí e tal, né? Bem, mas o que quer que ele fosse, para Daniel era aterrorizante. E ele, como está escrito aí, obviamente nunca havia visto esse animal, porque ele diz, esse é um leão, esse é um urso, esse é um leopardo, tem 4 cabeças, mas ainda é um leopardo, olha as pintas dele. Mas esse quarto animal, irmãos, ele não consegue dizer, ele não diz se é mamífero, se é réptil, nada, tá? Se é um anfíbio, não é nada, ele não tem como. Mas ele destaca, meus irmãos, que esse animal, que ele não consegue descrever o que é, ele tem uma característica, ele tem 10 chifres, que significa, de novo, poder ou governo. Quer ver só? Várias vezes no Antigo Testamento, quando o hebraico diz que o Senhor fortalece o meu poder, a palavra hebraica, adivinha qual é? Chifre, exatamente, muito obrigado. Então, literalmente, irmãos, o hebraico está dizendo, o Senhor fortalece o meu chifre, certo? Que obviamente no Brasil tem uma conotação completamente diferente, né? Então, seria muito esquisito o tradutor do hebraico, né, colocar literalmente chifre lá. Então, graças a Deus, eles são gente estudiosa, eles estudaram e descobriram que na cultura antiga, a ideia de chifre é a ideia de poder. Essa é a razão, meus irmãos, talvez, eu estou supondo, porque você vê chifres, por exemplo, nos vikings, né? A ideia de poder, a ideia... porque quem tem chifre? O macho, certo? A mãe do Bambi não tinha, o pai tinha, certo? Morreu da mesma maneira, né? Só ficou o Bambi mesmo, você chorou e tudo, mas enfim. Mas tinha, não é verdade? Quem tem chifre? O touro, né? Eu acho que a vaca até tem, mas é menor, certo? E assim por diante. A ideia de poder, de autoridade. Nossa, pastor, mas que mundo masculino centrado? Pois é. Porque, de fato, quem governava, quem guerreava as guerras, né? Quem lutava pela sobrevivência, quem dava a cara a tapa quando vinha um inimigo. A história sempre foi assim, meus irmãos. Certo? Tem pouco bote, mulheres e crianças. Feminista não, feminista fica aqui no Titanic para prender, né? Não é verdade? Os mais frágeis, os mais necessitados de proteção. Então, e aí botaram na cabeça que mulher tem que ir para a guerra. Agora, estão mandando mulheres para a guerra. Eu acho uma distorção da própria natureza. Não é que a mulher é fraca, não. Aquela que foi feita para ser protegida, agora está indo, enquanto um monte de barbado fica em casa, na Ucrânia, tal, e elas estão indo para lutar a guerra. Ou mesmo em Israel, e a mulherada está lá. Porque lá, inclusive, o serviço militar é obrigatório também para as mulheres, né? Fato é, meus irmãos, que o chifre tem essa conotação, e aí acontece uma outra coisa. Um outro chifre surge, derruba os 3 anteriores, certo? E toma uma proeminência. Então, ficam quantos, irmãos? Tem 10, cai 3, e um mais forte sobe. Então, ficam 8, certo? Sendo que este daqui cria superioridade, proeminência sobre os outros. Isso aí está apontando para um governo central, ou um governante total, que vai governar sobre tudo. Então, o nosso quarto animal, meus irmãos, ele, na verdade, ele tem uma evolução, vamos dizer assim.
ele tem uma transformação, uma mudança, uma metamorfose. Ele começa com um império, mas termina, na verdade, falando no final de outro futuro. E, de novo, a gente vai ver ao longo do nosso estudo. E Daniel, então, meus irmãos, diante dessa visão, ele pede maiores explicações, certo? Do Senhor, é claro, né? Que está lhe mostrando essa revelação. Então, vamos lá. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues das mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Todas essas informações estão no capítulo 7. Repare, nós ainda não temos os detalhes, nós ainda não temos os elementos, mas Daniel está começando a entender, na limitação que ele tem, que vai surgir esse reino, e ele vai ser muito pior que os outros, por isso que é esse animal aterrorizante, esse animal indefinido, e ele vai pisotear, controlar toda a terra, certo? Quando a Bíblia fala sobre isso, meus irmãos, não necessariamente ele está se referindo naquele primeiro momento a toda a terra, literalmente, todo o planeta, ok? Mas principalmente ao mundo conhecido daquela época. O mundo conhecido daquela época era basicamente, irmãos, o norte da África, o sul da Europa e o Oriente Próximo. Essa é a referência de terra que eles têm. E, de fato, quando a gente mais à frente for ver a identidade, esse império ocupou todo esse espaço, certo? Chegando, inclusive, se eu não me engano, perto da que a gente chama de hoje de Índia, tá? Bem já lá no meio da Ásia. Essa foi a extensão dele. Porém, haverá um tempo, no surgimento desse último chifre, que aí sim, ele vai governar toda a terra, certo? Com mão de ferro. Outro fato interessante, meus irmãos, é que esses 10 reis que sairão serão a sustentação, né, do poder desse reino. Há muita suposição sobre quem são esses 10 reis, quem são os 7 que permanecem, né, quem é esse chifre a maior que sobe. Mas repare, suposição, conjectura é uma coisa, afirmar categoricamente é outra. Por exemplo, no século XVII, se você ler a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, você tem a identidade do anticristo. Alguém já viu lá, não? Oi? Quem é? É o Papa. Por quê? Porque eles olharam para o cenário que eles estavam vivendo naquele tempo. Qual era o cenário da Inglaterra no século XVII, irmãos? Subia um rei protestante, tranquilidade. Bora para o culto, festa, ou alegria. Subia um rei católico, como por exemplo a Bloody Mary, Mary a sangrenta. Ah, meu amigo, couro comia, ninguém via. E aí acabou John Bunyan preso e ficou ruim. Muito, muito, muito ruim. Porque a rainha era católica e perseguia os protestantes. Então, o que o pessoal na época juntou? Um com o imaginatório, o outro um. Ah, então o anticristo está lá em Roma. O anticristo é o Papa. Certo? Eu quase que concordei com eles que não escolheram o argentino, né? Mas esse é outro assunto. Nós não temos, irmãos, evidências, nós não temos comprovações, nós não temos detalhes o suficiente para afirmar tal coisa. Os nossos queridos irmãos de quase 400 anos atrás, né? Menos que isso, é 1869, ao meu ver, foram tanto quanto precipitados, levados pelo momento que eles estavam, ok? Porque você não tem evidências para afirmar isso. Eu não sei quantas vezes me perguntaram sobre a identidade do anticristo. Eu falei, mano, mas como é que eu sei? Quem sou eu na fila do pão? Às vezes o pessoal acha que a gente tem tipo aquele telefone do comissário Gordon, né, do Batman, e eu ligo para o Senhor. Senhor, hoje me fizeram uma pergunta perguntando a identidade do anticristo. Dá para contar só para mim? Não contou para ninguém, mas para mim. Não tem como a gente ficar afirmando essas coisas, certo? É claro que de vez em quando aparece uma imagem política aí e eu fico assim,
Às vezes a gente fica assim, né? Pensando, o cara tem muito, todo mundo gosta dele e tal, né? Abre, as portas se abrem. Inimigos, países inimigos gostam do cara, e você fica... Aí o cara passa, sai do governo, morre e você... não era. Não tem como você fazer tal afirmação. Eu acho, inclusive, irmãos, que... opinião pessoal minha, o anticristo vai surpreender todo mundo. Não vai ser ninguém tão óbvio assim. Muito pelo contrário. Vai ser alguém que vai surpreender. Mas, uma coisa a gente tem certeza sobre o que ele vai fazer. Olha lá. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os templos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles, aí sim, por um tempo, tempos e meio tempo. Também, não tem como antecipar isso, irmãos, mas aqui está a medida de parte da tribulação. Né? A gente vai ver isso ao longo de Daniel sendo esclarecido, como fica cada vez mais simples entender isso. Então lá, o que temos até agora, irmãos? 4 reinos. O quarto teria 2 momentos, sendo que no segundo, com o surgimento de um rei diferente dos outros, do chifre maior, né? Seria por um tempo, 2 tempos e meio tempo, ele perseguiria os cristãos, ou os santos, perdão, não os santos em geral. Mas assim como na visão da estátua e a pedra que a destruía e estabelecia um reino, agora o tribunal celeste dá o reino ao povo do Altíssimo, liderado pelo Filho do Homem. É assim que o texto termina, meus irmãos, mostrando que no final, lembra, lá na estátua de Nabucodonosor, a pedra destrói e se estabelece um reino que nunca passa. Agora, vamos lá no capítulo 7 de Daniel, versículo 26. Mas o tribunal o julgará. Que tribunal? De Deus. A gente sabe que é o tribunal de Deus, meus irmãos, porque é uma das visões que Daniel tem. Um tribunal com alguém sentado sobre o trono e ao lado dele um como filho do homem. É daí que vem a expressão que Jesus usa acerca de si mesmo. Vem de Daniel, o filho do homem. Olha lá. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Olha aí, meus irmãos. É como disse Billy Graham uma vez, eu já li a Bíblia, no final, tudo acaba bem. Em Daniel capítulo 2, a gente viu isso. Daniel capítulo 7, a mesma coisa. Uma visão de imponente estátua termina com o reino eterno. A visão de 4 animais fortes, poderosos e terríveis termina com o reino eterno. Então, a grande lição da escatologia, meus irmãos, é que não tem problema piorar, porque vai piorar, mas depois vai melhorar muito. Então, a humanidade, meus irmãos, hoje está num banho-maria, vamos chamar assim, né? Um stand-by. Aí depois sim, vai dar uma queda, qualidade de vida, de tudo que você pensar. Engraçado que hoje brigam tanto por ecologia, né? A maior parte das florestas do mundo vão ser destruídas na tribulação. Vai destruir tudo. E aí sim, vai vir um reino, como está escrito aqui, que durará para sempre. Eu trouxe para vocês agora a comparação dos dois. Olha, vamos lá, a cabeça de ouro e o leão, Nabucodonosor e a Babilônia. Ok? Do lado de cá, o peito de prata e o urso, o segundo reino. Lá de lá novamente, o ventre e os quadris de bronze e o leopardo, terceiro reino. E finalmente, os pés de ferro e de ferro misturado com barro, o quarto animal terrível, o quarto reino. Que ali já virou mais acho que é um Tiranossauro Rex, né? Um chifre lá. Tá vendo lá os chifres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele não tirou ainda o chifre como fez lá na ilustração, mas a ideia é essa, meus irmãos. A ideia de uma visão que se repete, dá 2 vezes. Primeiro foi dada a Nabucodonosor,
certo? Quando Daniel era um garoto. Agora ela vem novamente para Daniel, 50 anos depois, confirmando tudinho e expandindo informações, ok? Informações essas que a gente vai preencher ao longo do nosso estudo. Ok, por hoje é só. Como eu disse, meus irmãos, tem que anotar, tem que olhar, tem que assistir de novo, porque, concordo, é muita informação, né? Mais alguma dúvida? Certo? Então tire uma folha de papel, vamos fazer uma prova no tempo que nos resta. Valendo a salvação é ótimo, né? Ok, então, irmãos. Bem, semana que vem nós vamos continuar ainda vendo algumas questões de Daniel e seguindo adiante nosso estudo da escatologia, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por quanto a Tua palavra nos ilumina, nos esclarece, como Deus, ela vai mostrando a Deus o teu controle sobre a história, o Teu conduzir da história, e como isso, ó Deus, nos fortalece da nossa fé. Dá-nos, ó Deus, um dia de descanso, abençoa aqueles que estão trabalhando hoje, que à noite possamos, ó Pai, aqui em nossa congregação, estar novamente reunidos para louvar e agradecer o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.